Boa tarde. No ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa cultural que roda aqui na TV Câmara Aracaju. E hoje eu trago com muito prazer, mas muito prazer mesmo, um anjo da paz, um anjo da solidariedade. Eu o conheci como professor do Colégio Visão. Não foi meu professor não, mas foi de minha irmã, de Conceição. Mas a gente era um grupo na época, o Colégio Visão, tinha o Augusto Bezerra, tinha o Elias, tinha o João, né? E tinha um grande professor. E este professor se forma em medicina e decide fazer do ofício dele um sacerdócio pela vida. Eu já disse a ele outro dia na rua que é um ministério espiritual dado por Cristo Jesus a ele. Eu estou falando do médico sanitarista, do médico humanitário, do médico anjo da guarda, Almir Santana. Boa tarde, Almir. Boa tarde, é um prazer vir aqui pela primeira vez aqui no programa e estou aqui à disposição para batermos um papo. Almir, eu me recordo que a primeira vez que eu tive contato contigo foi ainda na TV Jornal, anos 90, início dos anos 90. E você começava essa caminhada. Era uma caminhada difícil. Eu também recordo que as mídias eram muito elitistas, caras e gananciosas. A mídia no Brasil, quando eu digo num todo, não acreditava que o vírus do HIV pudesse ser esta epidemia mundial. É porque era uma doença nova, né? É uma doença que tinha pouco conhecimento. Então, tanto a população tinha aquela reação de rejeição, como a própria mídia. Por exemplo, o primeiro secretário que eu tive, um dos primeiros secretários de saúde que eu tive, ele dizia: "Ô, doutor Almir, o senhor está preocupado com uma doença que só tem um caso?" Eu dizia: "Secretário, é o começo dela. Isso aí vai ser uma epidemia." Porque eu dizia isso na época. Um vírus que se transmite sexualmente é muito difícil conter. Então eu já previa naquela época que nós iríamos ter uma epidemia de difícil controle. Então nós estamos agora com 35 anos da AIDS no mundo. Tivemos grandes avanços, mas continuamos tendo grandes desafios, né? 35 anos no mundo. Do vírus, da descoberta, né? Da descoberta do primeiro caso, que foi em 5 de junho de 81 nos Estados Unidos. E de lá para cá, então... São Francisco, se não me engano, foi Chicago. Então, de lá para cá, essa epidemia cresceu de uma forma que ficou, né? No início, foi um pânico. Foi um pânico na população no início. Porque é uma doença nova. Você vê, um dos primeiros casos daqui, queimaram a cadeira que o paciente sentou, aqui em Sergipe. Queimaram a cadeira? Tocaram fogo na cadeira. A unidade de saúde que atendeu, no município de Santa Luzia do Itaí, veio um sergipano já com HIV, bastante doente, e ele precisava de assistência, e quando ele foi atendido no posto, quando ele saiu, tocaram fogo. Então foi assim que a epidemia chegou, com aquele pânico. No hospital de urgência, o USE, quando os primeiros casos começaram a internação, foi por pressão.
foi por livre e espontânea pressão, como a gente diz. Eu tentei internar o primeiro caso no Hospital São José, parece que foi São José na época, Hospital da Polícia Militar, o HPM na época. Alegavam que não tinham estrutura? Era. Que não tinha estrutura, enfim. Achavam, eles não sabiam da doença, proporção vamos dizer assim, de contaminação. Isso. Então havia uma negação pelos hospitais. Aí eu pressionei, digo, não, o primeiro morreu sem eu conseguir internar. Morreu de tuberculose. E aí o próximo eu disse, eu vou com ele. Ele vai ser internado com a minha presença. Foi assim que o hospital de urgência, que era um hospital de urgência, não era para isso. Eu sabia. Mas era o hospital público que a gente tinha. E aí a gente pressionou e terminou sendo um hospital de referência. Entendeu? Mas foi um início extremamente difícil. A epidemia quando chegou. Hoje, os portadores, eles têm já, vamos dizer assim, uma cobertura legal. Hoje, o preconceito, até você apontar uma pessoa soropositiva, pode custar uma sanção penal. Agora é crime. É crime. É crime. Foi agora em 2014 que a presidente Dilma assinou essa lei, e que é crime. Eu até lutei por essa lei também. Eu pedi a vários deputados daqui, que na época que estava na Câmara de Deputados, depois para o Senado, a gente pediu a vários amigos deputados que lutassem a favor dessa lei, que ela fosse finalmente confirmada, e foi. Então hoje é crime. Naquela época... Bom, você saiu praticamente de cuia na mão. Eu sei disso porque eu via. Almir andava com uma série de pacotes de bolsas na mão pelo centro da cidade. Ali tinha material, folheteria, camisinha, aonde ele pudesse fazer uma palestra, aonde ele pudesse plantar um método de prevenção, Almir fazia. E nós acompanhávamos, eu fazia na época um programa carnavalesco, e aquilo me tocou. Chegou o ponto que Almir me supria de material também para ajudar na campanha. Almir, sem dar nomes, você chegou a ter alguém que disse não na sua cara? Olha, aqui não vamos, tem que pagar, nessa emissora não é para isso. Não, algumas pessoas questionavam. No início não, no início era uma luta assim, individual, pessoal, e algumas pessoas não pediam dinheiro, não era bem isso. Agora, ficava dizendo, essa doença de homossexual, para que o senhor falar disso, religião que dificultava, me criticava, porque eu andava falando de camisinha. Eu recordo, você pode ser que você não queira dizer, mas eu vou falar. O próprio bispo auxiliar, o próprio arcebispo de Aracaju chegou a fazer restrições e condenar a campanha porque achava que era um método anticonceptivo. Ele não via como um método de prevenção de uma DST. Ele via como um método anticoncepcional. Eu tive vários enfrentamentos na área religiosa, mas isso depois foi minimizando. Hoje eu entendo o seguinte, a igreja tem a posição dela, não vai mudar. Não vai mudar. Não é papel da igreja dizer use camisinha. Não é papel dela. Então ela está no papel dela e eu, como médico, estou no meu papel. Eu vejo assim, sabe, Valadão? E nós já tivemos ações conjuntas, Pastoral da Criança,
pastoral da família, encontro de casais. Várias vezes eu dei palestra dentro da própria igreja. Então a gente hoje tem uma boa convivência, não é? Recentemente, eu procurei Dom Lessa, há 2 anos atrás, pedindo ajuda. Dom Lessa, eu preciso ir até as igrejas falar da sífilis congênita. Ele disse, as portas estão abertas. Então foi o primeiro estado que fez isso, levou o tema sífilis para a missa. O padre terminava a missa e aí eu entrava no final da missa, ele anunciava meu nome, o padre ficava sentadinho lá e eu falava da sífilis, citei a camisinha, foi uma coisa fantástica. O primeiro padre que me deu apoio, muito antes disso, foi Padre Arnóbio. Padre Arnóbio foi que me levou à primeira discussão sobre AIDS no seminário, ali no bairro Industrial. Eu me lembro como hoje. Foi fantástico. Reunimos os padres, foi a primeira vez no Brasil. Sim, aí vamos viajar no tempo. Estamos viajando. Mais ou menos no final dos anos 90, você foi reconhecido nacionalmente pelo trabalho. E eu encontrei, parabenizei, você disse, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é a prevenção. Entendeu? Você teria que 94. feito uma viagem. Tem uma viagem que foi feito para você receber a homenagem. Aí eu me lembro que você disse, se esse dinheiro viesse em material de prevenção, para mim era melhor. Lembra disso? Eu fui... E você foi reconhecido nacionalmente. Inclusive o que mais divulgou foi o programa Gente que Faz, que era da Rede Globo, um programa produzido pelo Bamerindos, o antigo Banco Bamerindos, e tinha esse programa Gente que Faz, que é um programa belíssimo. Eles visitavam os estados, identificando pessoas que não pudessem ser políticos e que essas pessoas fizessem trabalho para a comunidade. E aí, quando eles chegaram aqui, eles fizeram uma votação, eu nem sabia que estava sendo votado, e eu ganhei. E aí me anunciaram, olha, o senhor foi escolhido. Todo lugar que eu chego só falam no senhor. Aí você passou a ser voz dentro do Ministério da Saúde. Então, houve a divulgação nacional, Gente que Faz. Depois, teve eu sempre fui, assim, persistente de encarar dificuldades e tentar vencer. Eu descobri uma coisa que eu atendia antes. Naquela época, eu também atendia os pacientes. Eu fazia tudo. Era psicólogo, assistente. Era médico, era de tudo. Segura um pouquinho, gente. Tá gostoso, não tá? E vocês não sabem o quanto isso me realiza. Porque, como eu disse, isso é um sacerdócio. Ele viveu para isso. São 30 e tantos anos voltado. Ele acorda e dorme falando em prevenção do HIV. Eu vou ao break e volto já já com o médico Almir Santana. O livro O Tupã, Deus do Brasil, o canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju, procura reconstituir as práticas da disciplina canto orfeônico no período de 1934 a 1971. Além disso, aborda também as histórias de vida e percursos de formação de professores e professoras que lecionaram a disciplina canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Caso tenha interesse em adquiri-lo, favor entrar em contato pelo número 799-8137-9749. Boa leitura! Vamos
Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no modo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente, ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. Bom, gente, eu estou aqui de volta com o médico Almir Santana e a gente está falando sobre prevenção do HIV/AIDS. Desde 87, o médico Almir Santana toma a frente no estado de Sergipe. Falávamos de como começou e paramos mais ou menos no momento em que ele tem o reconhecimento público nacional como médico sanitarista no prevenção do HIV. E aí entra... Teve outro fato nacional, então, que a gente ia falando. Eu descobri, quando eu atendia os pacientes, eu descobri um paciente que tinha várias
vários cortes no corpo. E eu perguntei o que era. Então ele disse que era o ritual de iniciação No candomblé. do candomblé. Aí eu perguntei, foi com uma navalha? Ele disse, uma navalha com várias pessoas. A mesma navalha. Aí pronto. Isso eu fiquei preocupado e comecei a correr atrás dos terreiros. Dos terreiros. De afrodescendentes. Isso. E comecei a fazer um trabalho com eles. Receptividade nos terreiros. Foi boa? Foi boa. Aí, um repórter daqui colocou na imprensa e a Folha de São Paulo pegou essa matéria e divulgou. E depois da Folha, a Rede Globo ligou para mim, tá? Que queria fazer uma matéria sobre isso. Glória Maria. A própria Glória Maria ligou para mim. Que queria fazer uma matéria que ia sair no Fantástico. Ela tem raízes no candomblé, né? Aí, só que ela só vinha com uma condição. Veja que os bastidores, né? Qual era a condição? Que eu garantisse que o ritual fosse filmado. Eu disse, não, eu não sou do terreiro, eu sou um médico que vou ao terreiro fazer a prevenção. Mas ela conseguiria isso. Ela é Aí, amada por Marisete Lessa, que então, tem ela como uma filha. Então, o que é que acontece? Ela disse, o senhor não garante? Eu disse, não. Aí ela, então nós não vamos. Depois ela ligou, nós vamos. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu digo, olha, agora, se você quiser vir para registrar o nosso trabalho, como foi, tudo começou. Agora, eu não vou garantir jamais que você vai filmar o ritual. Eu disse, não, mas eu vou assim. Ela conseguiu. E aí veio. E conseguiu. Simulado. Não foi o ritual verdadeiro. Ela conversou com Maurizete na época. E no dia lá, eu até não acompanhei essa filmagem do ritual, mas foi um ritual simulado. Pegou uma pessoa que já era filho de santo e mostrou como é que fazia e tudo. E mostrou o nosso trabalho. Então esse trabalho da Globo, na época, teve uma repercussão nacional, que aí serviu de alerta para os terreiros. Teve esse lado bom, teve o lado ruim. Qual o lado ruim? O lado ruim foi o seguinte. Então saiu no Fantástico, ele disse assim, foi aqui nesse terreiro que uma pessoa pegou AIDS. E eu não disse isso. Houve um erro grave de Glória Maria. Eu nunca disse quem pegou AIDS. Eu disse que havia um risco. E aí ele filmou um terreiro, eu tenho esse vídeo. Filmou um terreiro daqui de Aracaju? Daqui de Aracaju. Foi aqui que o médico detectou que tinha uma pessoa. Não foi, eu não falei isso. Isso teve uma repercussão muito ruim no outro dia. O pessoal de terreiro, doutor Almir, o senhor fez isso com a gente. Eu tive que explicar. Retratar, né? Eu liguei para a Glória Maria, eu tinha o número até da casa dela. Glória, não foi isso. Isso foi culpa da produção do Fantástico, para forçar uma audiência. Tal. Não foi isso. O começo de tudo não foi isso. Eu disse que havia um risco, mas jamais disse que teve casos de AIDS aqui em Sergipe que pegou por cortes. Não tem esse estudo. Então, assim, eu passei um período chateado com essa divulgação. Na época, me reuni novamente com o pessoal dos terreiros para explicar que foi uma questão da produção do Fantástico. Mas o lado bom é que a gente alertou para o Brasil e, a partir daí, todo mundo começou a trabalhar em terreiro. Trabalho da prevenção em Sergipe foi top. Funcionou, tivemos o reconhecimento, me parece que até em Cuba.
que era uma das faculdades mais especializadas. Eu fui para um evento para apresentar a experiência de Sergipe, fui ao México, o Camisildo foi premiado. Eu ia falar no Camisildo como ele chegou no Precaju. Então, o Camisildo foi, eu via o Precaju, assim, um bloco, não adiantava a gente estar distribuindo folheto na rua, numa festa de carnaval. Eu digo, ninguém vê. Vamos criar uma maneira de participar do gol. Aí, eu disse, por que não um carrinho? Né? E aí a gente conseguiu confeccionar o Camisildo, mas a ideia do Camisildo foi para o Precaju. Ele ainda existe hoje, é usado em festa do interior, sempre o pessoal no carnaval ele roda. E quem bateu o martelo para o Camisildo entrar no Precaju? Então, Fabiano, com toda a equipe. Seu Augusto. Seu Augusto, na época, eu estava na reunião que foi mostrado, e aí, rapaz, a sociedade pode. Seu Augusto, que era o mais velho, virou e disse, mas olha, esse negócio vai chamar a atenção e o povo vai usar, então nós vamos botar. Sempre a gente teve o apoio de Seu Augusto, na época, na reunião, determinou, e foi muito bacana isso. Você vê que a gente começou com um bloquinho de 50 pessoas. E foi crescendo. Chegou a 5 mil, 6 mil pessoas. Ao lado da prevenção. Agora eu gostaria de voltar ao lado da transmissão. Primeiro caso de AIDS, tínhamos um tipo de vírus. Quantos tipos de vírus existem hoje? Hoje existem 2. Antes era HIV-1 e HIV-2. Hoje existem 2, mas o que se disseminou mesmo foi o HIV-1. Só que esse HIV-1, para o telespectador entender, ele formou filhotes. Então, ocorreram mutações, e já tem HIV-1, 2, 3, A, B, C, D, E, um alfabeto. Isso significa o quê? Esses vírus diferentes dificultam o tratamento? Uma vacina, uma futura vacina e o próprio tratamento. Quando duas pessoas que têm o HIV... soropositivas. São soropositivas e se relacionam sexualmente sem camisinha, esses vírus vão se encontrar e vão formar outro vírus, provavelmente resistente aos medicamentos. Por isso que é importante a gente trabalhar a prevenção também com quem tem o HIV. Também e principalmente com quem tem o HIV. Hoje tem um fato novo que naquela época não tinha, que é o tratamento ser usado para prevenir. Então, se a pessoa tem o HIV, está usando a medicação antirretroviral corretamente, aderiu ao tratamento, a quantidade de vírus do corpo cai. E o risco dele infectar outra pessoa cai também. Isso se chama tratamento como prevenção. Porque tem muita gente que não quer usar camisinha. Então, a Organização Mundial de Saúde e os países, os ministérios da saúde dos países implantaram a chamada prevenção combinada, que é associar camisinha mais medicamento, para justamente tentar conter o avanço do vírus. A camisinha, ela tem no seu lubrificante um espermicida. Mas já colocaram também um retroviral nela? Já tem estudos para isso. Estudos. Outra coisa, no tocante à transmissão, todo mundo sabe que os mosquitos não são hospedeiros. O Aedes aegypti chegou a se achar que poderia. Mas, doutor Almir, com a sua prática, o mosquito pica uma pessoa, pica a segunda, não traria o vírus? Veja,
quando um mosquito pica, ele não injeta sangue. Ele suga. Ele suga. Ele é chamado hematófago. Ele suga sangue. Então, se ele picar uma pessoa e picar outra, ele está sugando o sangue do outro. Isso vai acontecer com a pulga, com o carrapato. Aí você vai dizer, e por que transmite dengue, zika? Isso que eu ia perguntar. Aí onde está, veja. O vírus da zika, da dengue, fica na glândula salivar do mosquito. O do HIV ficaria no sangue. É diferente. Então, graças a Deus. Primeiro ponto, ele não sobrevive no mosquito. O HIV. Precisava ser um mosquitaço com um volume de sangue enorme para poder injetar ser na hospedeiro. pessoa. Ele não é hospedeiro do vírus da AIDS. Então as pessoas não precisam se apavorar. É sexo. A principal transmissão do HIV não é nem o sangue, não é nem seringa, é o sexo. 90% é o sexo. A secreção sexual, esperma, secreção vaginal. A salivar? Saliva não. A saliva o vírus morre. Ele não resiste ao pH da saliva. A composição da saliva. E no tocante à temperatura? O vírus da AIDS resiste até 50 graus. Mais de 50 ele não resiste. Por isso que, por exemplo, o leite materno, a pasteurização do leite, para evitar que um bebê... porque uma mãe infectada, ela elimina o vírus também pelo leite. Então é preciso uma mãe que seja soro positivo, porque necessariamente a criança só pode contrair no nascimento. Ou no nascimento, ou na amamentação. No útero chega, não contrai. No líquido amniótico, ele durante a gravidez pode contrair. Não é pelo líquido amniótico, mas é pelo sangue da mãe. Se houver uma falha na placenta, pode passar para o bebê. E aí, quando o bebê nasce que não está contaminado, é preciso que se extraia o leite da mãe para pasteurizar. Isso. Este processo já é feito em hospital público? Nos bancos de leite. Os bancos de leite de Sergipe já estão atualizados com isso. É onde tem. Outra alternativa é não dar o leite da mãe, dar o leite artificial. Que é isso, o programa faz isso. Adquire chama-se fórmula infantil, para disponibilizar para os bebês. Bom, eu estou conversando com o médico Almir Santana. Tá bom, não tá? É essa coisa, é coisa nossa, entendeu? Eu tenho muito orgulho, porque embrionou. Ele parecia um doidinho andando na rua, entendeu? Tinha muito mais cabelo na época e era pra cima e pra baixo. Tinha uma personagem que só vivia apressada antigamente. Ele vivia com pressa. Eu tô indo ali, eu tô indo ali, eu tô indo ali. E vivia. Ia numa empresa, pedia pra fazer isso. Ia em outra empresa, pedia pra fazer aquilo. A AIDS avançou. Pela insubordinação, pela desobediência e por quem não quis se tratar. Sergipe teve e tem o melhor campanha de prevenção. Mas eu vou ao terceiro bloco e volto já já com o médico Almir Santana. A TV Câmara Aracaju traz para você mais transparência e visibilidade. Aqui, além de acompanhar todos os detalhes das sessões do plenário ao vivo, você ainda confere discussões sobre os assuntos mais relevantes e até polêmicos no programa Pra Discutir. O Câmara em Ação é para quem prefere aquele resumo dos principais momentos dos vereadores na tribuna. E aqui você também vê na íntegra o pleno do TCE e ainda o TCE na TV. Mas a gente vai além.
No programa Identidade, você conhece a vida particular dos vereadores e ex-vereadores da casa. Surpresas, revelações e emoções garantidas. E tem muito mais atrações para você. Com o É Coisa Nossa, a gente passeia pela cultura, arte, gastronomia e coisas bem particulares da nossa terra. Tem música sergipana e muito esporte no programa Bola na Mesa, que marca um golaço na nossa programação. E para conquistar o sucesso no mercado de trabalho, o programa Vencendo o Desemprego ensina o caminho para você. Mas bom mesmo é caminhar para um envelhecimento saudável. Com o programa Sempre Ativo, você garante as dicas para aproveitar com saúde a melhor idade. Além de tudo isso, no meio da nossa programação, você sempre aprende a não escorregar no português com o não morda a língua. E no Dica de Leitura, obras de autores sergipanos que vão te levar para uma viagem ao conhecimento. Isso e muito mais você só encontra aqui na sua TV Câmara Aracaju. Mais transparência e visibilidade. O livro Ser Feliz Ser Sergipano é um livro de entrevistas, no qual tem entrevista com sergipanos que fazem trabalhos sociais no estado. Entre essas entrevistas, a entrevista com Irma Fontes, onde ela conta toda a sua história. O livro está à venda na loja Brumar, no bairro Santo Sumon. Uma boa leitura. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e não muda da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. Bem, gente, Almir Santana é coisa nossa e nos anos 90 era mais ou menos assim. Pam! A AIDS mata. Apavorou o mundo. Agora veja, apavorou, mas o povo não se prevenia. É interessante isso. As pessoas tinham medo, mas ao mesmo tempo não se protegiam, porque achava que não pegava, tinham medo do doente, da pessoa que chamava doente, que eu não gosto desse nome, a pessoa vivendo, hoje a gente usa esse nome, pessoa vivendo com HIV. Tinha medo, mas não se protegia. Até mesmo porque só está doente quando desenvolve a doença. Até então você é um soro positivo. E tem o HIV. Quantos soros positivos existem em Sergipe hoje? Hoje, entre quem tem a doença e quem tem o vírus, 5.343. Os dois, mas só o vírus? Não tem assim esse dado separado. A gente hoje junta. Mas a estimativa em média, que cada uma pessoa com HIV corresponde a uma proporção de 3. Uma pessoa com AIDS, de 3 HIV, uma proporção de 3 para 1, mais ou menos. Então devem ter 1.500 pessoas doentes e 5.000 portadoras. Não, é mais.
Bom, e aí as campanhas começaram, aconteceu o Camisildo, houve aquele problema da espiga de milho que apavorou Aracaju, a sociedade preconceituosa, Foi. entendeu? E aí, veja, inventei um chapéu da camisinha, isso eu lancei. Eu usava isso na televisão. Você usou no pré-caju, no carnaval. A gente lançou. Fiz transmissões ao vivo. A bolsinha foi nossa. Porta-camisinha. Nenhum estado do Brasil tinha isso. Porta-camisinha que hoje é nacional. O Ministério, uma das peças é o porta-camisinha. A última invenção foi o ônibus. Teve um ônibus educativo, que Valadão lembra também. Um ônibus vermelho. Foi. Que era um auditório itinerante para dar palestra. Parava no lugar, ligava na tomada, passava o famoso videocassete, tinha o videocassete com TV e a gente exibia um filme e fazia a brincadeira com a camisinha. Foi chamado ônibus vermelho da arte, que teve repercussão também nacional. Nosso amigo Carlos França lembra, né? Carlos França divulgou num programa da Rede Globo também, nacionalmente. Tinha um programa chamado Isto é Brasil. E eu saí nesse programa como destaque por causa desse ônibus. Depois, agora mais recente, eu tive a ideia de pegar um ônibus, mas um ônibus para o teste. Que é esse ônibus que está rodando em vários locais. É um ambulatório itinerante para a oferta do teste. Essa foi a última. Ano passado, no Dia do Médico, foi detectado, me parece que um caso, né? Como? Lá no Mercado Municipal. Dia do Médico. Isso aí todo dia detecta. Todo dia detecta? Já todo dia detecta. Então, e o choque? É difícil, né? Dar o resultado é difícil. Mas a gente tem procurado cada vez criar. Tem a próxima ideia que eu não fico quieto enquanto não... O que é essa próxima ideia? Eu nunca disse. É uma bicicleta em forma de camisinha. Estou querendo ver se eu faço. É porque eu não tive tempo ainda para parar, para pegar uma pessoa que desenhe e uma fábrica que queira fazer e tal. Mas é um sonho essa camisinha bike. Seria, olha, a prevenção. Então você tem que popularizar. Tudo que puder fazer para popularizar, chamar a atenção, deve ser feito. Olha, hoje a própria Secretaria de Saúde viabiliza até o gel lubrificante. A gente não pode ter preconceito com isso. Porque você veja bem, eu me lembro das palestras que eram dadas. Teve uma no Instituto Histórico de Sergipe, ali na rua de Itabaiana. Tem, eu dei com várias as prostitutas. Eu fui até lá, você podia ir na hora que eu fui. As prostitutas na época estava muito popular e foi aquele frisson, entendeu? Que era para falar da camisinha feminina, a habilidade que o Almir tinha de poder colocar o termo certo para aceitação. E naquele dia eu saí preocupado com uma declaração de uma das moças, que o Almir tinha já feito outras palestras e mostrado o uso da camisinha feminina. E a prostituta disse que os clientes já tinham uma forma de burlar a camisinha. Foi. Ela deu esse depoimento. Doutor Almir, olha, eu tenho que vender meu corpo, eu tenho que ter meu dinheiro. E o cliente consegue, às vezes, fazer e inutilizar. Que ela não percebesse. Enganar a própria prostituta. Eu saí dali pasmo com aquilo. Uma outra disse, quando o cliente me paga mais, eu prefiro correr o risco. Isso até hoje tem, né? Até hoje. Quer dizer, então são coisas que são usos e costumes que a sociedade precisa acordar para isso.
Porque não é. Pode acontecer um acidente, ninguém está livre. O HIV hoje ele é transmitido de forma sexual. Às vezes até uma namorada que o cara encontra, que foi casada, pode acontecer. E devem existir diversos casos dessa forma. Casais que pegam involuntariamente. O uso do preservativo, às vezes um namorado com a namorada usa 2, 3 meses, depois banaliza. E não fizeram o exame do HIV e ela contraiu o HIV de um namoro de 5 ou 10 anos antes. Acontece. Só que você veja bem, o que nós temos que olhar é a prevenção. Ninguém vai estar livre. Almir, a vacina? Está distante ainda, né? O que avançou mais foi o tratamento, como eu disse, novas drogas. Mas a vacina, estudos com a vacina, existem várias tentativas, mas ainda vai demorar. Nossos agradecimentos, entendeu? Na hora que eu pedi ao Nailton que trouxesse, as pessoas... Será que o Dr. Almir vem? Eu digo, eu tenho certeza que diga que eu preciso dele. E eu quero lhe agradecer do fundo do coração. Como profissional de comunicação, é uma honra, entendeu? Do jeito que o senhor está hoje, o senhor chegar aqui. E agradecer a você, porque você faz parte dessa história, né, do trabalho. Você me acompanha há muito tempo. E o meu próximo sonho é fazer um livro relatando tudo o que aconteceu nesses 30 anos. Eu espero poder fazer esse livro para o ano que vem, para a gente fazer um evento, certamente que eu vou lhe chamar, porque você é uma memória viva dessa fase inicial minha como sanitarista na luta contra a AIDS. Muito obrigado. Gente, ganhei o dia hoje, viu? É porque é um resgate. São quase 30 anos de jornalismo e eu consigo sintetizar isso em 48 minutos com uma das mentes mais brilhantes, o anjo de Sergipe, Almir Santana. Muito obrigado. A gente volta na próxima semana, se bom Deus quiser, porque você é coisa nossa.